Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu faço administração e hoje, junto com minha amiga Paty, nós vamos comentar um pouquinho sobre o pitch. O que é, quais são suas etapas de organização, tudo que vocês precisam para ter uma boa apresentação. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia e eu faço contabilidade. Bem, agora que vocês passaram as oficinas aprendendo a como desenvolver a ideia de vocês, chegou a hora de aprender a como vender e apresentar a ideia para investidores. Bom pessoal, vamos aqui começar a nossa explicação de hoje então. O que é um pitch? Pitch é uma apresentação rápida que dura entre 5 a 10 minutos, que é feita para apresentar e vender uma ideia ou um produto a alguém específico. Qual é o seu objetivo? Geralmente, o pitch é utilizado em rodadas de negócios, apresentações para investidores ou em competições voltadas para uma banca avaliadora, como é o caso do Empreende Sim. O objetivo principal é o de despertar interesse desses investidores, doadores, captações de recursos ou competições para marcar o início do relacionamento entre as partes envolvidas. Tá, mas para convencer alguém, o pitch precisa seguir uma sequência lógica e organizada. Ele precisa contar uma história, o que a gente chama de storytelling. Para isso, vamos utilizar um exemplo para que vocês consigam entender muito bem e claro esse conceito. Bom, então vamos utilizar o exemplo da Maria. A Maria é uma empreendedora que ela quer abrir uma sorveteria em seu bairro, que apesar de muito quente, não possui nenhum estabelecimento parecido. Porém, ela não possui os recursos e os capitais necessários, então ela decidiu montar uma apresentação de pitch para investidores locais. Qual seria a primeira etapa desse processo? Bom, ela precisa mostrar para esses investidores que existe um contexto onde ela vai inserir. E nesse contexto tem um problema ou oportunidade de mercado que precisa ser resolvida. Então, nesse momento, o seu objetivo é o seguinte: fazer com que esses jurados, esses investidores, concordem em 4 pontos. 1. O contexto realmente existe. 2. O problema existe, ou oportunidade, dentro desse contexto. 3. É uma oportunidade de mercado importante, relevante, precisa ser resolvida e possa ter retornos financeiros. 4. Realmente o problema ainda não foi resolvido por ninguém. É importante que esses investidores validem essas ideias por conta própria, de maneira que não seja forçada. Por isso que o pitch precisa ser organizado e conseguir transmitir todas as informações de forma clara. A segunda etapa do pitch é a apresentação do produto ou do serviço. No caso aqui, seria a sorveteria. Aqui, o objetivo é que a banca, ou os investidores no caso, do exemplo, pense, essa ideia é muito boa para resolver aquele problema, e ela se insere muito bem no contexto. A terceira parte, então, é a apresentação das estratégias que se pretende implementar para o negócio crescer e o negócio dar certo. Basicamente, a Maria vai mostrar o modelo de negócios e os instrumentos para crescimento da sua sorveteria. A partir deles, os investidores que já gostaram da ideia vão decidir se querem investir ou não no negócio da Maria. Será que ele vai dar lucro? Será que ele vai resolver de fato um problema? Ele tem algum diferencial? Tem algum investimento mais rentável que eu posso fazer? Por isso, é bem importante que as ideias sejam transmitidas de forma clara, objetiva e direta. Caso você tenha alguma dúvida sobre o modelo de negócios, é só conferir nossa aula 5 da nossa oficina. Show! Esses são os 3 passos básicos que serão utilizados no Empreende Sim. Na vida real, pode ser que existam mais passos e que seja mais complexo. Um quarto passo pode ser utilizar as demonstrações financeiras da empresa. Um quinto, mostrar a necessidade do investimento, uma finalidade para o que vai ser utilizado o dinheiro. E o sexto passo é evidenciar as vantagens competitivas da empresa em relação aos concorrentes. Agora, vamos falar sobre o que um bom pitch deve ter. Ele deve ser objetivo e claro. Lembre-se, você tem um curto tempo, então as suas declarações devem ser bem claras ao evidenciar qual o problema que está sendo atingido, como vai resolver e a sua proposta de valor, para que assim o telespectador entenda qual vai ser o impacto da sua solução na vida dos clientes. Outra coisa muito importante é ter carisma. É preciso envolver o seu público. Dessa forma, vai criar confiança no seu público e, ao mesmo tempo que eles se sentem entusiasmados com você, eles se sentem entusiasmados também com o seu projeto. Agora vamos falar sobre hacks psicológicos.
Eles são técnicas que servem para desenvolver melhor a sua oratória. E não somente pode ser aplicada nessa situação, mas também em outras, como debate, discussões, palestras, apresentações e outras. Outro ponto muito importante para o seu pitch é o contato visual. É de extrema importância que exista esse contato visual com o público, para também que passe confiança e domínio sobre o assunto que está sendo apresentado. A alternância no som e no ritmo da sua voz também são um ponto importante para um pitch bom. Ninguém presta atenção em apresentações que têm apenas um tom e um ritmo de voz, parecendo um monólogo. Assim, preste atenção a este detalhe. Dessa forma, quando você for fazer apresentações que exigem mais um entusiasmo, uma alegria, utilize de tons mais agudos e rápidos. E em momentos que precisa de mais atenção, diminua um pouco a velocidade. Dessa forma, você consegue prender mais a atenção do seu público em você e no seu projeto. Lembrando que o importante é que a apresentação não seja chata nem cansativa, nem para os membros da banca, nem para quem está assistindo como público. E isso vai muito além da voz, mas é um detalhe importante para o pitch. Outro ponto é a linguagem corporal. Estudos mostram que a linguagem corporal pode dizer muito sobre o quanto você confia no que você está falando e como você se sente sobre isso. Dessa forma, para que isso seja usado a seu favor durante o seu pitch, lembre-se de que você tem domínio sobre o assunto e tente demonstrar isso com gestos mais firmes e concisos. Dessa forma, você poderá demonstrar ao seu público que você tem mais domínio sobre o assunto e poderão sentir confiança ao que você está passando. Agora falando um pouco sobre dados e slides, quando trouxerem dados em um slide, é importante que eles estejam bem fundamentados e que as fontes sejam realmente confiáveis. Quanto aos slides, evitem de utilizar muito texto, principalmente quando já haverá uma explicação maior dentro dele também. Assim, não ficará tão cansativo para o público. Optem por imagens, gráficos ou até mesmo textos menores, mas que tenham concisas as informações mais importantes. Um ponto também muito importante para o pitch é originalidade. Não estamos aqui falando sobre ideias mirabolantes, coisas impossíveis e super fora da caixinha. Mas sim, estamos falando de deixar transparecer a sua personalidade, a ideia de forma original. Apenas isso. Por hoje é isso. Muito obrigada por acompanhar mais uma aula do Empreende Sim. Esperamos que você possa colocar em prática todas as dicas dadas hoje e tenha uma boa apresentação. Até a próxima! Valeu, pessoal! Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos vemos na próxima. Até mais!